Hoje nós vamos falar sobre João e Judas. Está lá o texto. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, a quem ele amava. O outro texto de Mateus 26, se puder pôr para mim, Mateus 26, versos 14 até o 16, diz: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. E ele disse: Quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma ocasião para entregar Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por este culto, por esse tempo tão precioso de celebrarmos o Teu nome, de adorarmos o Senhor, de ver o que o Senhor está fazendo no meio da igreja, e nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, e agora que vamos abrir a Tua palavra, Senhor, fala conosco, abençoa o nosso coração, assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, por favor. João ou Judas? Quem você prefere? Ou, quem é você? Interessante que nós, quando lemos a palavra de Deus, nós vemos que Deus em toda a história busca relacionamento com o homem. Deus é um Deus relacional. Deus ama se relacionar com o homem. Muitas vezes o homem não quer se relacionar com Deus, mas Deus sempre quer se relacionar com o homem. Este é o princípio da palavra de Deus. Em toda a história, nós vemos Deus buscando pessoas para se relacionar com elas, para abençoar, para direcionar. E nós vamos ver exemplos disso, como Abraão. Deus chamou Abraão e disse: olha, sai da sua terra, sai da sua parentela, né? Estou olhando para eles aqui, ó. Sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Já está mostrando, né? Mas ele foi chamado de amigo de Deus. Amigo, a gente tem relacionamento, a gente tem intimidade. Deus tratava como um amigo íntimo. Depois nós vemos Moisés. Deus falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Isso mostra uma relação de intimidade, relação de confiança. Depois a gente vê Davi e Jonatas. Estou dando alguns exemplos. Apesar das diferenças de posição social e das perseguições de Saul, Davi e Jonatas mantiveram uma forte amizade, com Jonatas demonstrando lealdade e apoio a Davi. Depois Jesus e Lázaro. Lázaro morre, Jesus o chama de amigo. E é um exemplo de compaixão e amor pela humanidade. Jesus chorou naquele momento. Jesus tinha amizade com seus discípulos, os chama de amigos, não mais de servos, mas de amigos. Isso mostra comunicação e confiança. A confiança é a base do nosso relacionamento. Obediência e amor. O amor é o que nos faz querer o melhor para o nosso amigo. Não é verdade? Assim é a palavra bênção. Quando nós dizemos para alguém que Deus te abençoe, a palavra bênção ou abençoar quer dizer que o melhor de Deus para a sua vida. Olha como é poderoso você dizer: Deus te abençoe. Estou desejando o melhor de Deus para a sua vida. É uma palavra maravilhosa. Jesus foi também modelo para os seus amigos. Ele queria que eles pudessem ver a importância de dar a vida em prol do outro. Jesus fez isso. Também mostrava intimidade com o Pai. Você vai ver alguns momentos Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Relacionamento. A Bíblia demonstra que a amizade com Deus é possível através de Jesus. Nós só temos acesso ao Pai através de Jesus. Isso mostra, mais uma vez, o nosso relacionamento, obediência, intimidade, confiança. Agora nós vamos ver alguns exemplos de pessoas que traíram
no Antigo Testamento e um exemplo no Novo. Abrão foi traído por Sara. Abrão não cumpriu a promessa de Deus de ter um filho com Sara por causa da sua desconfiança em Deus e do plano de Sara de ter um filho por Agar, a escrava. Nós vemos também Davi traindo com Batseba. O rei Davi cometeu adultério com Batseba e tentou esconder seu crime, o que levou a sérias consequências para ele e para o seu reino. Você vai ver que Judas também escondeu aquela situação que iria prender Jesus. Estava traindo Jesus primeiro no seu coração e depois por atitude. Vamos ver Caim traindo Abel. E além de trair, o mata. Sansão foi traído por Dalila. Olha quantos exemplos de traição nós vemos na Bíblia. Quando Sansão revelou o seu segredo, ele perdeu sua força. O povo de Israel frequentemente trai Deus, porque cultuavam outros ídolos. Deus disse em Êxodo, nos 10 mandamentos, não terás outros deuses além de mim. O que o povo fazia? Imagens. Adoravam pessoas, adoravam tudo que eles viam. Era uma traição com o nosso Deus. E isso não é só para eles, não, é para nós também. Mas Deus sempre busca o seu povo para se relacionar com Ele. Deus quer relacionamento. Ele não quer traição, Ele não quer que nós o traiamos pecando. Todas as vezes que nós pecamos, nós traímos o Senhor Jesus. E o pastor Melvin ontem, mandando um texto para nós, muito interessante, falando sobre um texto de Lucas, se eu não me engano, quando Judas se tornou traidor. Interessante que nós não nascemos traidores. Nós não vivemos para ser traidores, mas ele se tornou um traidor. Thank you for your message. Blessed my life yesterday. Mas João, ele tinha essa amizade com o Senhor. Tinha relacionamento com Jesus. Você vai ver que a intimidade entre Jesus e João era muito próxima. Por quê? Vemos que Jesus encostava o seu peito em João. Você não faz isso com qualquer pessoa. Você faz isso com alguém que você tem relacionamento, intimidade. Havia uma relação de confiança. Quando a gente confia em alguém, a gente é capaz de entregar tudo na mão dessa pessoa. Alguns meses atrás, um rapaz foi lá em casa e quebrou a parede. E aí, como o pastor Melvin, ele é construtor, né? Falei, pastor, você não pode ir lá consertar a parede de drywall e tal? Aí, ele está muito corrido, mas eu passei para ele o código da casa, o portão e tudo mais. Eu confio nele. Share quis. Compartilha a chave, né? Isso mostra amizade, relacionamento, confiança que nós temos uns com os outros. E era assim com João e Jesus. Quando Jesus foi orar, quem que ele chamou para ir junto? Pedro, Tiago e João. Mostra o relacionamento que eles tinham, a amizade que eles tinham entre eles, a proximidade, a fidelidade. E o João também compreendia a missão de Jesus. Já Judas não. Judas já queria dinheiro. A Bíblia diz que ele era ladrão, porque todas as ofertas que o ministério de Jesus recebia, ele punha no bolso dele. Uma pessoa que não era confiável, uma pessoa que você não poderia confiar nele. E o texto ainda diz, na última ceia, o discípulo a quem Jesus amava.
Olha o relacionamento que eles tinham, a amizade que eles tinham, a profunda conexão espiritual entre eles, intimidade, e eles poderiam estar juntos. Na cruz, qual discípulo estava lá? João. Cadê os outros? Vamos embora, porque acho que vão pegar a gente também. Eu acho que a gente faria o mesmo. Não estou condenando eles não, mas eu acho que a gente faria o mesmo. Mas olha a confiança que Jesus e João tinham. Amizade. Jesus demonstra o seu amor pelo outro, pelo próximo. E aqui João representa a comunidade dos discípulos que são amados por Jesus e que são chamados a manter essa intimidade com Ele. Ele nos chama a ter relacionamento. Ele quer que nós sejamos como João, que estejamos junto com Jesus, seja na alegria, na dor, na tristeza, seja o que for. Mas Judas, ele teve essa outra característica. E ele, ao trair, ele se afasta, ele tem uma falha moral, frieza, egoísmo. Que coisa, hein? Judas é um exemplo de sombrio, uma pessoa fria. Você conhece pessoa fria? Que não tem sentimento? Quando você fala uma coisa, a pessoa não está nem aí. Como médico, vê tanta pessoa morrer, quer falar, mais um morreu. Há uma frieza, e até se entende por causa da quantidade de pessoas que morrem, às vezes pelas mesmas situações. Mas Judas, ele era frio e calculista. Não se importava com o próximo, não se importava em pegar o dinheiro, não se importava em trair. Mas a traição de Judas é um lembrete de como alguém pode, em um momento de fraqueza ou engano, se afastar completamente de um relacionamento profundo com o Senhor. Não havia lealdade, não havia compromisso, não havia graça. Não havia qualquer sentimento pelo próximo. Mas voltando, não foi assim. Um traidor não trai do dia para a noite, é com o tempo. É quando o relacionamento vai sendo quebrado, perde a amizade, perde a intimidade. Esses versículos demonstram o momento em que Judas, um dos 12, decidiu trair Jesus. A decisão de trair é algo terrível para nós. Judas trai Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o valor de um escravo na época. Você já imaginou? Ser traído por um valor irrisório, por um dinheiro que entra por baixo da mesa? Judas troca a comunhão com o Senhor e o privilégio de ser um dos apóstolos por um valor material e passageiro. Não reconheceu o valor do amor e da missão de Cristo. Ele seguiu o seu próprio caminho. Muitas pessoas nos traem nos dias de hoje, não só com valores ou com palavras ou atitudes, mas quando alguém fala por trás, fala mal de nós por trás. No ministério pastoral, quantas vezes a gente já viu isso? Pastor, já viu isso? Pastor Silas, já viu isso? Já vimos. Pessoas que falam mal de nós por trás. Ele tinha total acesso ao Mestre. E ainda assim,
escolheu seguir seu próprio caminho. João, por tantas dificuldades e incertezas, ele continuou firme com Jesus. Ele não abandonou o relacionamento que ele tinha com Cristo, mesmo sendo perseguido, mesmo passando por situações complicadas que os discípulos passaram. Quando Jesus foi preso, queriam prender os discípulos também. A situação começou a ficar fervorosa, difícil, mas ele continuou firme, fiel. É um time só, uma equipe só. Estamos juntos até debaixo d'água. Judas, por outro lado, representa aqueles que, mesmo com o conhecimento direto da verdade e da luz, optam por afastar-se, motivados por interesses pessoais ou corrupção interna. Judas não tinha amor pelo outro. Ele não compreendia o próximo. Ele não queria que os outros pudessem avançar. Ele nem sequer pôde falar com os outros apóstolos, porque estava se escondendo. E aqui nós quero pensar com vocês alguns perigos da traição. Mas temos os benefícios da amizade, do relacionamento. Judas não apenas traiu Jesus com um beijo, mas também vendeu sua alma por algo temporário. Olha o perigo da traição. A advertência aqui é sobre o valor das escolhas que fazemos e como essas escolhas refletem nossa verdadeira lealdade. Esses dois episódios contrastam o amor verdadeiro e a traição e nos desafiam a refletir sobre nossa própria relação com Cristo. Como está o nosso relacionamento com o Senhor? Como está a nossa vida com o Senhor? Como está o nosso dia a dia com o Senhor? Será que nós temos tido tempo com o Senhor? Tempo de buscar a sua palavra, de estar na sua presença, tempo de compartilhar o Evangelho com outros, tempo de servir ao Senhor. O pastor Melvin, algumas semanas atrás, compartilhava sobre um projeto da gente começar a convidar pessoas para fazer o que eu faço. Seguir o meu exemplo? Então, até ele comentou lá, o Celso fica na porta. Agora Ivan, vem comigo. Hoje você vai ficar comigo na porta. Hoje você vai servir a ceia. Hoje você vai ajudar nas crianças. Né, amor? Vai ajudar nas crianças. Hoje você vai fazer alguma coisa para o reino de Deus. Servir é algo maravilhoso para nós. Quando nós podemos estar juntos no reino de Deus. E eu quero concluir com um pensamento. Será que nós estamos mais próximos dele como João? Ou mais distantes como Judas? Que nosso relacionamento com o Senhor possa ser a cada dia mais próximo, cada dia mais perto, lendo a sua palavra, ouvindo a sua palavra. Pastor Silas, na sexta-feira, no estudo na casa dele, compartilhava da importância de nós estarmos na presença de Deus, estarmos juntos com o Senhor. Quanto mais perto dele, mais longe de nós mesmos. Quanto mais perto dele, mais longe deste mundo. Quanto mais perto dele, mais longe das coisas deste mundo. Quanto mais perto dele, mais nós vamos ter intimidade com o Senhor. Vamos ficar de pé. Não sei se podemos cantar uma canção, não sei se dá tempo, né, marido? Sou amigo de Deus, você lembra dessa? É. Eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo. Como é que começa? Quem lembra? Alguém lembra como começa? Não lembro. Você lembra alguma parte dela? Não conhece?
Ó, continua. O nome é Jesus Cristo, Nele a a gente gente pode confiar. Jesus, Ele é meu fiel amigo, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Ele é meu melhor amigo, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Vamos orar? Feche os seus olhos. Já cantei por hoje, né? Por hoje eu já cantei, tá bom demais. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã tão preciosa, em que podemos estar juntos, podemos ouvir Tua palavra, podemos Te adorar, Te bendizer. E agora, Senhor, que nós ouvimos a Tua palavra, que o Senhor continue falando conosco. Ajuda-nos, Senhor, no nosso dia a dia, a nunca trairmos o Senhor, a nunca deixarmos os Teus caminhos, abandonar os passos, Senhor, mas possamos estar mais perto de Ti, como João fez, estando relacionando com o Senhor, tendo o Senhor como um melhor amigo, tendo o Senhor como aquele que eu posso confiar, porque o Senhor é fiel, o Senhor é leal, o Senhor nunca vai nos abandonar, o Senhor nunca vai nos deixar. E, Senhor, nos ajude a não ser como Judas, nos ajude, Senhor, a vivermos longe do pensamento da traição, do pensamento de tomar atitudes que não condizem com o Teu reino, com a Tua vontade, Senhor. Fica conosco nesta manhã, abençoe, Senhor, agora os irmãos que vão estar para a casa do Bill, na nossa classe de inglês. O Senhor abençoe, seja um tempo especial lá também. E assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. E pedimos que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita e maravilhosa de Jesus o Filho, e que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém.